Galo vai iniciar a preparação para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas durante a comemoração contra o River, o Fausto Vera comemorou com o psicólogo do time. Isso mostra a importância da saúde mental em um time tão forte. Está lá na tela, lá, apontando lá. A cabeça dele agora tá boa. É muito bacana isso, né? O Vanderlei fala muito disso aqui no programa e ele tem realmente muita razão quando se diz dessa questão de saúde mental. É importantíssima. Começar com você então, senhor Thiago. Isso é uma parte importante do clube de futebol, tratando-se de profissionalismo, né? Eu acho que é muito importante, né? Saiu até um estudo recentemente aí que poucos times no Brasil têm esse profissional aí dentro do seu plantel ali de profissionais, né? Mas no futebol, acho que nos últimos tempos também, obviamente, gente, é importante, eu não estou menosprezando o trabalho do psicólogo ou muito menos aí a importância do psicólogo dentro de um clube. Mas eu acho que em alguns momentos a galera se apega muito a isso, né? Eu acredito que o jogador de futebol tem uma vida muito extraordinária, fora da curva daquilo que se vive no dia a dia. O cara que, logicamente, né, dos 100% dos jogadores que jogam no futebol brasileiro, apenas 5% ganha acima de R$5.000. Então estou falando apenas desses 5%. O cara que joga em Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo e Corinthians ganha altos salários. O cara não precisa pegar um ônibus cheio. Não tem ali um chefe enchendo o saco dele o tempo todo. Se o cara não tem uma motivação melhor do que essa para jogar futebol, acho que dificilmente um psicólogo vai conseguir motivar esse jogador. Não estou menosprezando, repito mais uma vez, o trabalho de um psicólogo. Mas eu acho que em muitos momentos os clubes e principalmente os jogadores, quando estão em uma fase, estão se apegando muito a essa questão psicológica. Se o cara não tem ali o tesão e o incentivo de jogar em um grande clube, na minha opinião, dificilmente qualquer outro fator vai motivar esse atleta. Ô Luiz, a coca legal do jogador influencia no rendimento? Eu já penso um pouco diferente do Thiago, respeito a opinião dele, mas eu acho que, apesar do jogador ele não ter o dia a dia que a gente tem, né, de pegar um ônibus lotado, ter o chefe ali falando no ouvido, essas coisas, o jogador também ele é um ser humano, igual o Lianco falou depois do jogo, se não me engano, no jogo da ida contra o River, ou depois do jogo de volta contra o Flu, não me recordo. Ele estava passando por um momento de problemas com ansiedade, ele chegou a externar isso, né? E o jogador, ele passa por outros problemas no dia a dia também. Ele também tem a mulher dentro de casa, que às vezes está com problema dentro de casa. Às vezes o filho dele também tem algum problema dentro de casa. Isso tudo influencia também. Eles também são humanos. A gente lembra, claro, eles têm salário de 1 milhão, 500 mil. Todo mundo queria ter salário no dia a dia. Mas a gente também tem que lembrar que, além do salário, quando corta a parte, quando ele tira a camisa do time, também tem um jogador, também tem um CPF lá, não é só o CNPJ, né? A gente tem que lembrar também que, igual, por exemplo, o Hulk. O Hulk é o ídolo do elenco do Atlético, vou dar um exemplo dele aqui. Ele, quando ele chega na casa dele, ele deixa de ser o Hulk, ele é o Givanildo. Quando ele tá ali na casa dele, lá tá ele, a esposa dele, os filhos dele, não é o Hulk que tá lá, tá o Givanildo. E ele vai ter os problemas do dia a dia igual todos nós temos, e isso influencia muito. Se o jogador não tá com a cabeça no lugar, eu vou dar o exemplo do jogo agora contra o River, o Daverson. O Daverson, quando ele sempre é muito esquentadinho, sempre tá provocando os rivais, sempre tá ali dando uma catimbada, né? Ele manteve a calma, manteve a postura e ele em nenhum momento caçou confusão dentro do jogo. Ele sabia que ele não podia fazer isso, porque estava numa semifinal de Libertadores. Ele manteve a cabeça no lugar e eu acredito que isso passa muito pela parte do psicólogo estar ali junto com ele, tá guiando ele, ajudando ele a conhecer um pouco melhor quem é o próprio Daverson, né? Porque a gente conhece o Davinho, mas ele tem que conhecer também o Daverson internamente, né? Ô Helder, recentemente o Rodrigo Varanda abandonou a carreira de jogador de futebol alegando problemas psicológicos. Aí, né, a sua opinião? Olha, eu penso assim, uma vez me fizeram a seguinte pergunta: ô Helder, se você ganhasse 100 milhões de reais hoje, o que você faria? Eu respondi da seguinte forma: eu contrataria um psiquiatra, um psicólogo, para me ensinar a administrar essa nova vida que vou ter. Camarada que sai, geralmente, no campo de base, ou então sai das categorias de base de uma determinada equipe de futebol e hoje, por exemplo, está disputando uma final de Copa Libertadores com uma das equipes mais poderosas do futebol brasileiro, eu acho que se o cara não tiver a cabeça bem centrada, ele não dorme e o cansaço físico, não adianta ele treinar o dia inteiro se não dormir, cria uma ansiedade, cria uma expectativa. É claro que o dinheiro, hoje em dia, pelo menos, ele não paga a vida, mas ajuda a melhorar bastante ela. Se você não tiver a cabeça no lugar, aquilo que lhe dá a vida, que lhe ajuda a sua vida, pode também tirá-la.
Eu digo nesse aspecto. Pois é, e o diretor de futebol, o Vitor Bage, ele foi perguntado em como o Galo tem que se comportar no jogo de ida da final da Copa do Brasil no próximo domingo, que vai ser contra o Flamengo. Fala com a gente, Vitor. Sempre quando você tem um êxito no futebol, te dá confiança, né? E acho que a equipe vem numa crescente, vem num momento no qual a confiança está muito alta, né? Mas sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar lá, no Maracanã, que serão tão grandes ou maiores do que as que enfrentamos aqui. Então, aproveitar a confiança, né, mas também virar a chave, porque a gente viu que, às vezes, uma série ela se define no primeiro jogo, ou encaminha-se muito bem, como foi o caso da série com o River. Então, todo cuidado, toda atenção, todo respeito, porque é um jogo que vale muito para a gente, mas também aproveitar o bom momento para conseguirmos buscar encaminhar algo para o jogo da volta da Copa do Brasil também. Pois é, eu vou começar com você agora, Thiago, porque o Milito ele era criticado porque ele só tinha um sistema de jogo. Agora não, ele tem surpreendido os adversários mostrando variações táticas. Na sua opinião, como é que ele tem que jogar contra o Flamengo, visto que é o primeiro jogo de 180 minutos? É uma pergunta que é difícil, né? Acho que ele tem que fazer aquilo que ele já vem fazendo e colocou o Atlético aí na final, principalmente nos dois últimos jogos aí. Deixa eu só pontuar a minha fala do último aqui para que ela não seja tirada de contexto. Quando eu falei do psicólogo, só reforçando, eu não menosprezo o trabalho do psicólogo, acho que é um trabalho importante, como de qualquer outro profissional dentro do clube. O meu ponto é que não pode ser usado como muleta, como algumas coisas são utilizadas no futebol. O trabalho do psicólogo é importante, mas dizer que quando o time está numa má fase é por conta somente do fator emocional, eu acho que isso não pode ser usado como muleta, só reiterando isso aí para a fala não ser tirada de contexto. Mas falando sobre a final aí, eu acho que o Milito ele tem que manter aquilo que ele vem fazendo nos últimos jogos. O Milito teve um início de trabalho no Atlético muito ruim, mas alguns fatores também foram preponderantes para isso. Por quê? O Atlético, em certos jogos, ficou ali com 12 jogadores no departamento médico ou servindo às suas seleções. Isso atrapalhou muito o trabalho do Milito. Alguns jogadores também chegaram no meio da janela, alguns reforços que eram importantes, o caso ali do Alonso, também do Lianco e também até do próprio Daverson, que são 3 contratações que o Vitor acertou para melhorar esse time, porque se contratou no meio do ano e são titulares desse time do Atlético. Tanto é que 2 gols do Daverson levaram o Atlético à final da Copa Libertadores. Então eu acho que o Milito ele conseguiu nesse processo que ele está no Atlético de também se reinventar e melhorar como treinador. A gente também precisa lembrar que o histórico do Milito como treinador ainda é muito curto. Ele está no Atlético, é diferente do Seabra, que passou no Cruzeiro, que era o primeiro trabalho. Do Gabriel Milito, ele ainda está no início de carreira, não é o primeiro, mas ele está no início de carreira e vai errar. Então ele também está aprendendo, aí não deveria ser o ideal, mas ele também está aprendendo aí aos poucos como estar na lateral do campo, não dentro de campo. Acho que o Atlético, na minha opinião, para a Copa do Brasil, pensando neste exato momento, chega com grandes chances reais. Acho que o Atlético é favorito devido àquilo que o Flamengo está vivendo no momento. Eu acho que o Milito ele conseguiu ajeitar esse time do Atlético. Eu fui um dos grandes críticos do Milito, principalmente no início do trabalho, mas eu acho que agora, para essa final, neste momento, obviamente daqui 15 dias tudo pode mudar, pode acontecer contusões, como acontecer pelo lado do Flamengo e tudo desandar. Mas hoje, quinta-feira, acho que o Atlético é favorito para levar esse título da Copa do Brasil.